Cumprimento a todos nesta manhã de quarta-feira, desejando a você um ótimo e abençoado dia. Seja muito bem-vindo nesta manhã na nossa Sala da Esperança. Nesse momento nós temos uma lição importantíssima que nós vamos estudar e quero dizer a você que o chamado não é um chamado ao compromisso. Nesta lição, Deus está nos chamando para tomarmos uma decisão o quanto antes. É um chamado para um compromisso sério, tá? Um compromisso com Deus. Por isso eu quero orar com você, para que nós possamos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração e nós possamos tomar essa decisão. Vamos orar. Deus Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua maravilhosa presença. E nesta sala nós iremos abrir a Bíblia Sagrada, a Tua Palavra, e nós vamos estudar. Por isso, ó Pai, rogamos em nome de Jesus que o nosso professor continue conosco, o Espírito Santo, para nos ensinar esta tão importante lição, essa tão importante verdade que nós precisamos aprender. Em nome de Jesus, nós o pedimos, agradecemos. Amém. Um chamado ao compromisso, queridos, é o título da nossa lição de hoje. Tá? Estudaremos Mateus 16, verso 18 e Apocalipse 17, verso 14. O apelo do Apocalipse é um chamado urgente à fidelidade, resumido no simbolismo das duas mulheres. Ao longo desta semana, nós estamos estudando aí sobre essas duas mulheres dentro da profecia apocalíptica, né? E nós vimos que uma está revestida do sol, simbolicamente o sol Cristo Jesus, o sol da justiça. Ela está revestida com a justiça de Jesus, lavada no sangue precioso de Jesus, tá? E regenerada, tá? Através do perdão e da graça. Ao contrário, ao inverso desta mulher, nesta condição, nós vimos aí uma outra mulher, vestida de púrpura, de escarlate, tá? E diz o texto sagrado da palavra de Deus, né, que esta mulher está montada numa besta, tá? E, queridos, dois significados importantes dessas mulheres. Dentro da profecia nós podemos ver que o significado de mulher significa igreja, tá? Então aqui a Bíblia, o Apocalipse, a palavra de Deus vem mostrando duas igrejas, tá? Uma, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. A outra, tá? É chamada da Grande Babilônia, tá? Porque ela apostatou, afastou, tá, de Cristo Jesus, separou de Cristo e adulterou os princípios, os mandamentos, as palavras de Deus, e ela então se juntou, tá, com o Estado, né, com a política, tá, buscando o poder terreno, tá, a fim de que ela tivesse força para exercer a sua função de perseguição e mortandade, matança. Tá? Nós podemos ver isto ontem, através da lição que ela persegue, né, leva à morte todos aqueles que rejeitam, tá, os seus ensinamentos, que são ensinamentos humanos, ensinamento de homens, tá, princípios de homens, caminhos de homens. E então ela o persegue porque ela quer manter, né, os seus seguidores, os seus fiéis, na sua escravidão, naquilo que ela
ensina. Então esta religião, esta igreja, esse sistema, ela na verdade não dá o direito do livre-arbítrio da pessoa se escolher, né? Dos seus fiéis escolher. Então a igreja é que escolhe e decide por seus fiéis. Muito bem, e aqui na nossa lição, queridos, em Mateus capítulo 16, verso 18, diz assim, olha, também lhes digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus estava tendo um diálogo com o apóstolo São Pedro, e Jesus disse assim, eu digo a você que tu és Pedro, e sobre esta igreja, não Pedro, sobre esta pedra, na verdade, não Pedro como uma pedra, mas Jesus que é a pedra angular, a pedra preciosa. Então Jesus estava dizendo, Pedro, sobre essa pedra, Jesus apontando para si, edificarei a minha igreja. Tá? Enquanto muitos acreditam que Pedro é o cabeça, Pedro foi aonde Jesus fundou a sua igreja, ele é o dono da igreja. Na verdade, queridos, Jesus não estava falando isso com Pedro. Tá? Jesus estava apontando a si mesmo para Pedro e dizendo sobre esta pedra, que sou eu, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra preciosa, edificarei a minha igreja. Agora, queridos, vamos tirar aqui pelo menos 2 lições importantes. Tá? A igreja de Cristo, fundada sobre o próprio Jesus, tá? Que é a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina. Tá? Diz aqui o texto sagrado que essa igreja, o inferno, os demônios não prevalecerá sobre ela. Então você, meu querido, você, minha querida, que faz parte da igreja de Cristo, que você é a igreja de Cristo, tá? Você pode ter certeza que você não será vencido. Diz aqui que as trevas, diz aqui que os demônios, tá? O texto sagrado está dizendo aqui, queridos, que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Você pode passar por dificuldades, pode passar por provações, pode passar por tentações, mas se você está em Cristo Jesus, que é essa igreja preciosa, essa igreja poderosa, essa igreja da pedra angular, que é Cristo Jesus, você não será vencido, você não será vencida. Os demônios, tá? Satanás, as trevas, tá? Nada vai prevalecer, tá? Sobre você, porque você está em Cristo Jesus. Entendeu? Que promessa linda, não é verdade? Que promessa maravilhosa. Que certeza essa que nós temos, que quando nós estamos ligados em Cristo, vivendo em Cristo, andando nos seus caminhos, seguindo a sua palavra, pode vir o que vier, pode vir, sabe, a demoniada toda, a legião inteira, que você não será derrotado. Você não será derrotada. Agora, eu leio com você Apocalipse capítulo 14, aliás, capítulo 17, verso 14, que diz assim, olha, lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Vêm os demônios, vêm os homens guiados pelos demônios, tá? Vem o que vier, mas Cristo Jesus, o Cordeiro, vencerá. E disse mais aqui, serão vencedor também os chamados eleitos fiéis seguidores de Cristo. Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, queridos, venceu. Venceu para você ser vencedor, vitorioso. Em Cristo Jesus, você não será derrotado, não será derrotada.
ainda que aparentemente parece que através da nossa fraqueza humana, parece que nós estamos derrotados, parece que nós não temos mais o que fazer, parece que nós não levantaremos mais, mas queridos, pode ter certeza absoluta que você não está derrotado em Cristo Jesus. Você será vitorioso cada dia que você está andando com Jesus, porque Ele venceu. Tá? Muito bem. Cristo é o sólido fundamento sobre o qual a igreja está construída. Sua igreja se fundamenta nos ensinos da palavra e é guiada por seu espírito. Babilônia, em contraste, apega-se a ensinos e tradições humanas. Qualquer líder religioso que coloque opiniões ou tradições humanas no lugar ou acima da vontade revelada por Deus nas Escrituras está simplesmente promovendo a confusão babilônica. Tá? Mas aqui, queridos, Cristo é o sólido fundamento sobre o qual a igreja está construída. A sua igreja, que está vestida do sol, o sol da justiça, vestida de Cristo Jesus, da graça de Cristo e do seu amor, essa será vitoriosa para sempre. E essa igreja é você e eu, somos nós. Na palavra de Deus, quando nós somos guiados pela palavra de Deus, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, você nunca será derrotado. Tá? Queridos, nos últimos dias da história da Terra, um sistema de união, igreja e Estado se levantará. Babilônia espiritual, com um líder espiritual afirmando falar com Deus, a palavra dele será declarada como a própria palavra de Deus e suas ordens, as ordens de Deus. Ao longo dos séculos, os pontífices romanos declararam que estão no lugar do Criador na Terra. E em sua carta, encíclica de 20 de junho de 1894, o Papa Leão VIII, ele declarou: nós temos na Terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Veja que blasfêmia. Nós temos na Terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele estava dizendo, esse Papa Leão XVIII, Leão VIII, ele estava declarando que Cristo Jesus já não reinava mais. Ele sim estava no lugar de Jesus, no lugar de Deus, do Todo-Poderoso. Veja só, o dicionário eclesiástico diz assim, olha, o dicionário eclesiástico Ferraces diz: o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é um homem, mas Deus, o vigário de Deus. Veja que tamanha blasfêmia de um homem como eu e você, tá? Como nós, seres humanos, pecadores que dependemos de um Salvador, colocar-nos no lugar de Deus e dizer: nós somos o próprio Deus. Queridos, quero dizer para você que isso verdadeiramente é uma enorme blasfêmia. Tá? Agora, queridos, como aqui o título da nossa lição, um chamado ao compromisso. Chamado ao compromisso. Em Apocalipse capítulo 18, verso 4, o Senhor Deus está fazendo um chamado. Ele está dizendo assim: sai dela, povo meu. Queridos, Deus tem um povo, seguidores fiéis, dentro desse sistema religioso. Pessoas que estão ali
servindo com toda a dedicação a luz que ele recebeu. Ele é tão fiel à luz que ele recebeu que ele segue à risca. E Deus está chamando esses seus filhos, dizendo: meu filho, você está sendo enganado. Você está seguindo princípios de homem, ensinamentos humanos. Sai dela. Jesus está dizendo: vem para mim. Eu sou a igreja, Jesus está dizendo. A pedra principal, a pedra angular. Você precisa vir o quanto antes. Você precisa sair o quanto antes, porque você faz parte do meu povo. Você é uma ovelha que está em outro aprisco. Você precisa vir para o redil do Senhor. Agora, queridos, de qual lado você vai estar? Essa lição é muito importante. É um chamado de Deus. Um chamado para mim e para você. Você está aí indeciso, sem saber o que fazer? Você está neste momento preocupado, preocupada? Quem sabe esta lição está dizendo para você, mostrando de forma tão clara que realmente você está no lugar errado. Jesus está chamando e você ainda está indeciso. A pergunta é: de qual lado você vai estar? A Bíblia apresenta dois caminhos. Um caminho que ele é largo e multidões por ele andam, e um outro caminho estreito, apertado, e poucos por ele trilha. Em que caminho você vai seguir? O caminho largo, onde multidões estão andando por ele, ou pelo caminho estreito, onde poucos estão trilhando? A Bíblia também apresenta, queridos, duas portas. Uma porta espaçosa, cabe multidão passando por ela. A outra porta é estreita, poucos por ela entram. Qual delas você vai andar? Qual delas você vai entrar? Junto com a multidão pela porta espaçosa e larga? Ou no grupo pequeno que estão passando pela porta estreita? É uma pergunta para mim e para você. E a Bíblia quer que nós demos uma resposta. Tá? A Bíblia também aqui apresenta duas mulheres ou duas igrejas. Em qual delas você vai estar? A igreja de Cristo revestida do sol? Revestida de Cristo Jesus? Revestida da sua graça, do seu amor? Ou da mulher de escarlate? Que ela está andando em meio à imundícia da sua prostituição, da adulteração da palavra de Deus, aonde ela uniu com o poder da política, com o poder do Estado, para perseguir os seguidores de Cristo. Em qual dessas igrejas você vai congregar? É uma pergunta para mim e para você. Que Deus esteja contigo, que você tome a sua decisão. Jesus está chamando. Jesus está te convidando, está te esperando, os seus braços estão abertos. Ele está dizendo: sai dela e vem para mim. Tenha um ótimo e abençoado dia, fique com Deus e até a nossa próxima lição. Um abraço e que Deus te abençoe. Até logo.